Olá, turma do terceiro ano, eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sílaba tônica, nós vamos aprender um pouquinho sobre a sílaba tônica. Nós vamos estudar o que é sílaba tônica e também identificar a sílaba tônica nas palavras. Antes, nós vamos fazer a correção do desafio. Eu deixei um desafio para vocês, que é o seguinte. Nossa aula anterior foi sobre tipos de história em quadrinhos. Tipo de história em quadrinhos, isso mesmo. Então, eu perguntei para vocês que tipo de historinha é essa aí, né? Qual é o tipo dessa história em quadrinho? É uma charge, é um cartoon ou é uma tirinha? Que tipo de historinha é essa, ó? Ótimo, outro pesadelo da idade. Quem é você? Sou sua memória. E essas malas aí, pra quê? Estou indo embora. Era óbvio, tá? É uma historinha, né? Curtinha, que traz pra gente uma reflexão também, que diz que a memória está indo embora. E aí, o que é que vocês acham? Esse tipo de história em quadrinho aí é o quê? É uma charge? Tem só um quadrinho? Não, então não é uma charge. É um cartoon? Também não, um cartoon também só tem um quadrinho. Então não é. Então a resposta correta é uma tirinha. Olha, muito bem, para quem acertou, parabéns, tá? Uma tirinha. E aí a gente entra no nosso assunto, o que é sílaba, né? Nós vamos aprender o que é sílaba tônica. Mas eu preciso saber o que é sílaba. E aí, vocês sabem o que é sílaba? Vamos ver o que é sílaba? Sílaba é a letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz. Sós ou reunidos a outros formam palavras. Então, sílaba é aquela letra que fica lá sozinha, que a gente pronuncia numa só emissão de voz. E aí a gente tem alguns exemplos. Vamos ver os exemplos. Eu tenho aqui a palavra pão. Ó, pão. Pão é uma palavra monossílaba porque só tem uma sílaba. Então eu pronunciei pão, uma única vez. Eu tenho a segunda palavra ali, que está dividida em sílaba. A palavra casa. Casa está dividida em duas sílabas. Eu falei casa. Cada pedacinho desse que eu falo numa só emissão de voz é uma sílaba. Então, casa tem duas sílabas. A terceira palavrinha ali da nossa lista. Pipoca. Pipoca. Pipoca tem três sílabas, tá certo? Cada pedacinho desse que eu falo. Pipoca. Juntou, formou uma palavra. Então, cada um é uma sílaba. Pipoca tem três sílabas. A quarta palavrinha é chocolate. Chocolate. Chocolate é uma palavra que tem 4 sílabas. E a última palavra, caminhoneiro. Caminhoneiro tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Caminhoneiro. Então, essas palavras aí, elas já foram separadas em sílabas. E aí a gente já sabe que cada pedacinho desse é uma sílaba. Mas o que é essa sílaba tônica? O que será a sílaba tônica? Por que ela tem esse nome? Sílaba tônica. Vamos ver o que é sílaba tônica. Ó, é aquela sílaba pronunciada com maior força e intensidade na palavra. Então, é aquela sílaba da palavra que eu coloco mais força, que eu enfatizo mais na hora que eu vou falar. E aí, as demais que sobram são as sílabas átonas, porque elas são classificadas em sílabas tônicas e em sílabas átonas. Então, o restante é sílaba
átonas, que são as mais fracas, as médias, mas as mais fortes são as sílabas tônicas. Então, na palavra pão, pão é uma monossílaba. Então, ela é uma monossílaba tônica, porque ela está acentuada, tá certo? Então, ó, todas as palavras que só tem uma sílaba e que tem uma acentuação, que tem um acento gráfico, elas são chamadas de monossílabo tônico. Não esquece. Então, pão é um monossílabo tônico, ó, pão, só tem uma sílaba. A palavra casa, ela tem ali o K, casa. A sílaba que eu falo com mais intensidade é o K, na palavra casa. Na palavra pipoca, observa que está ali, ó, tá em negrito. É o pó, pipoca. Preste atenção quando a gente pronuncia a palavra pipoca. O pó foi o que eu coloquei mais força para falar. Chocolate, chocolate, ó, lá, tá ali grifado. E caminhoneiro, certo? Caminhoneiro, a sílaba mais forte é a sílaba nei. Então, pão é o monossílabo átono, porque ele está acentuado. Casa é o K. Pipoca, o pó. E chocolate, o lá, caminhoneiro, nei. Certo? Vamos lá. Como é que a gente vai identificar a sílaba tônica das palavras? É muito simples. Para isso, a gente precisa prestando atenção no modo de como as palavras são pronunciadas. Então, eu preciso falar a palavra pausadamente, eu preciso me ouvir falando a palavra para identificar qual é a palavra, qual é a sílaba tônica. Percebendo que algumas são pronunciadas com mais forças, outras com menos força. Então, quando eu falo a palavra chocolate, se eu falar chocolate muito rápido, eu não vou nem perceber. Mas se eu falar chocolate, aí eu estou falando mais pausadamente, aí eu vou conseguir identificar qual é a sílaba tônica da palavra. Todas as palavras têm sílaba tônica? Será que todas as palavras têm uma sílaba tônica? Ou será que umas têm e outras não têm? Será que elas têm mais de uma sílaba tônica? Não, né? Mais de uma ela não tem. Mas todas as palavras têm a sílaba tônica. Sim, toda palavra tem uma sílaba pronunciada com mais intensidade. E dependendo da sua posição na palavra, antepenúltima, penúltima e última, pode ser classificada em oxítona, proparoxítona e em monossílabo tônico. Tá certo? Então, a gente vai continuar com essa classificação na nossa próxima aula, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as sílabas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos ler as palavras abaixo e identificar qual sílabas é a mais forte em cada uma delas. Então, eu tenho aqui a palavra lâmpada, eu tenho a palavra cavalo, leão, cenoura, borboleta e rádio. Vamos lá? Vou primeiro separar as sílabas das palavras. Vamos lá, lâmpada. Ó, lâmpada, a sílaba mais forte da palavra lâmpada. E aí a gente pode falar o seguinte para vocês, que a palavra lâmpada a gente já sabe qual é a mais forte porque ela está acentuada. Então, quando a palavra está acentuada, é bem mais fácil da gente identificar qual é a sílaba mais forte. Então, lâmpada, eu já sei que é o lã. Cavalo, qual é a sílaba mais forte? Cavalo. Cavalo, é o vá. Leão, ó, leão, eu posso identificar qual é a sílaba mais forte, porque ela está acentuada, ó. Leão. Cenoura, ó, cenoura. Qual é a sílaba mais forte da palavra cenoura? Ó, noura. A sílaba mais forte é no, certo? Cenoura. Borboleta. Quando eu falo borboleta, qual é a sílaba que eu estou falando? Estou dando, enfatizando mais, ó. Borboleta. Qual é a sílaba? Ó, borboleta, tá certo? E por último eu tenho a palavra rádio. A palavra
rádio, rádio. Eu já sei qual é a sílaba mais forte da palavra rádio, porque ela está acentuada, tá certo? Então, ó, ra é a sílaba mais forte, é a sílaba que eu falo com mais intensidade. Então, lâmpada, a primeira sílaba mais forte, cavalo. A primeira não, a última sílaba mais forte de lâmpada, cavalo, é a penúltima. Leão é a última sílaba mais forte. Cenoura é a antepenúltima, é a penúltima. E borboleta, antepenúltima também. E rádio, antepenúltima. Agora a gente vai completar aqui esse quadro. Olha só. Pela classificação ali do quadro anterior, eu tenho a sílaba tônica. Lã, ela está na posição, ela é a antepenúltima. Eu tenho aqui abacaxi, xi, e a última sílaba é xi. Chapéu, eu tenho pel, e a última sílaba que é, eu tenho chaveiro, vei, é a penúltima sílaba. Borboleta, le, é a sílaba tônica e é a penúltima também. E óculos é ó, eu já sei que é ó porque está acentuada, e é a antepenúltima sílaba. E aí vamos à nossa revisão. Ó, aprendemos que sílaba é a letra ou a reunião de letras que se pronuncia numa única emissão de voz. Então, abacaxi. Cada emissão de voz é uma sílaba. Abacaxi. 4 sílabas. A última eu falei mais forte, xi, certo? Sílaba tônica. Aprendemos que a sílaba tônica é pronunciada com mais intensidade. É aquela sílaba que a gente coloca mais força para falar. Borboleta, chocolate, lâmpada, óculos. Ó, óculos, olha como a gente fala óculos. O ó a gente fala com mais intensidade, com bastante intensidade. Toda palavra tem uma sílaba tônica e dependendo da posição que ocupar, ela pode se classificar em oxítona, paroxítona, proparoxítona e um monossílabo A, e um monossílabo tônico, que será o assunto da nossa próxima aula. E para identificar uma sílaba tônica, é necessário prestar bastante atenção na forma de como a gente pronuncia as palavras, tá? Pronunciar pausadamente, tá? Pronunciar com calma, para a gente conseguir identificar qual é a sílaba tônica da palavra. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Eu trouxe novamente a nossa tirinha, tá? Garfield. E aí eu destaquei algumas palavras, ó. Eu destaquei a palavra pesadelo, idade, você, memória, estou e embora. Eu quero que vocês identifiquem quais são as sílabas tônicas dessas palavras. E aí na próxima aula a gente vai fazer a correção juntos, tá certo? Porque a gente já vai identificar qual é a sílaba tônica e a gente também já vai identificar, já vai classificar ela com relação a se ela é oxítona, se ela é proparoxítona ou se ela é paroxítona, tá certo? E por hoje é só. Obrigada a todos e a todas. Até a próxima aula.